Enquanto as lavouras de arroz desta safra são plantadas e irrigadas, seu Rogério pensa o que ele e outros 26 produtores farão para trabalhar sem água. É que a barragem do Capané é a única fonte de irrigação para mais de 2.500 hectares de arroz plantados em Cachoeira do Sul. Quando a reforma do maciço, das comportas e tubulações e construção de vertedouros sair do papel, há risco de afetar 2 safras, algo extremamente complicado. Porque hoje todos aqui são altamente dependentes daquela água da barragem. Não tem opção de não ter a água da barragem. Hoje não existe isso. As várzeas da barragem são aptas a arroz. Pecuária não cobra os custos de toda a estrutura que foi criada, de todo o endividamento que está hoje aí. A soja não é adaptada para várzea. Não tem hoje soja que dê num saibro, que dê numa terra mais argilosa, aqui na várzea. Então, a opção nossa é arroz. Então, não existe o plano B. E quem diz isso é um produtor com 39 safras de experiência. Vice-presidente da Associação dos Usuários da Barragem do Capané. Aos 61 anos de idade, seu Rogério começou a plantar arroz em 1980, mais de 3 décadas depois da construção da barragem do Capané. A gente está apreensivo, né? A gente está indo na promotora, questionando, cobrando. Ela tem se prestado muito atenciosa com nós e, segundo ela, a coisa não vai parar. Ela nos tranquilizou de que essa reforma vai sair. E nós estamos apostando nisso. Apostando pela segunda vez. Em 1991, este e outros produtores pagaram por uma obra que não saiu até hoje. O IRGA arrecadou um X% a mais pela cobrança da água para fazer o vertedor, que não existia o vertedor, isso foi em 91. E aí foi feito um acordo em 91, que o IRGA ia arrecadar durante 5 anos a mais do que o preço normal da água para fazer o vertedor. Na penalidade de que se não fizesse o vertedouro, o preço voltaria aos níveis anteriores. Isso foi uma ação de justiça por anos e depois foi julgado. O que aconteceu? O desponte foi considerado não feito e os preços da água retornaram aos preços anteriores. Então o recurso foi arrecadado durante 5 anos. Os produtores desembolsaram esse recurso para fazer o desponte. E esse dinheiro sumiu. Segundo o chefe de seção da barragem do Capané, Romero Oliveira, não existe definição de como a obra será feita, nem quando. Sei que há o recurso já disponível, licitação, mas a empresa em si não tem conhecimento. Em abril deste ano, a Promotoria de Justiça Especializada de Cachoeira do Sul fez uma reunião com os representantes do Instituto. Conforme este documento, que resume os relatos, os representantes do IRGA disseram que sempre foi intento regularizar a situação da barragem. Tanto que já foram realizados projetos anteriores, que confirmaram a necessidade de vertedor. No entanto, palavras deles, por alegada escassez de recursos ou falta de interesse da administração na obra, as melhorias nunca foram feitas. O documento tem 2 páginas. A barragem conta com outorga precária para uso da água, em razão da percolação excessiva e da falta de vertedouro, canal de fuga. Em razão disso, também não tem o licenciamento para atividade de irrigação. Segundo o IRGA, a execução do projeto está orçada em R$1 milhão. E as reformas e construção do vertedouro em mais de R$15 milhões. O IRGA tem um recurso através da taxa CEO, que é a taxa de contribuição e defesa da orizicultura, que todos os produtores de arroz pagam para o IRGA, e esse recurso vai para o Tesouro do Estado. Então o IRGA tem esse recurso lá no Tesouro do Estado. O Estado que teria que direcionar esse dinheiro para o IRGA para a execução da obra. Toda a extensão da taipa, os 2 quilômetros e 300 metros do maciço, devem ter intervenção. O objetivo é tirar esse dente aqui, que para a gente mais parece uma estrada. A própria interrupção do trânsito ela é a consequência de uma vistoria, né?
Então, desde o início do ano, praticamente, são feitas vistorias a cada 2 meses, com o corpo técnico do IRGA, formado por uma equipe multidisciplinar. Aí tem engenheiro civil, tem engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, que fazem essa vistoria e avaliam, né, o estado, principalmente do maciço, né, que é a taipa da barragem, os pontos onde existem algum problema, digamos assim, se aquele problema continua, se ele diminuiu, se ele aumentou. Então, é uma vistoria regular de segurança, né, uma inspeção que nós fizemos, com o objetivo também de recomendar, né, recomendar correções. Uma das recomendações foi a interrupção do tráfego de veículos. Outra diz respeito à vegetação, que deve ser retirada com mais frequência. De 1 a 10, qual é o risco de rompimento? É muito difícil a gente colocar um risco de rompimento, né? Hoje a gente tem uma segurança de que a barragem está estável, ela está desde o início das nossas inspeções, ela não apresenta nenhuma alteração ou aumento nas anomalias, né? Então, com essas ações que nós viemos tomando, a gente tem certeza de que a barragem hoje ela é mais segura do que antes, né? Antes dessas ações serem tomadas. Segundo o IRGA, a barragem do Capané está com 6 metros de borda livre, sem água, e outros 8 com água para a irrigação da lavoura de arroz nesta safra. Poderia faltar conforme for o ano, né? Os últimos 3, 4 anos a gente vem observando bastante chuvas, então se tivéssemos um ano que nem esses, mesmo com 7 metros, nós poderíamos irrigar tranquilamente. Agora, se nós tivermos um ano mais seco, 7 metros, provavelmente vai faltar água no final. Como é a previsão? Como é a previsão de um ano um pouco mais seco. Então, por segurança, por garantia, a gente optou, considerando todos os aspectos técnicos, de possibilitar esse aumento durante 60 dias para 8 metros. Né? Uma reserva de 46 milhões de metros cúbicos de água. A barragem do Capané teve os primeiros problemas identificados em 2015. Para evitar acidentes, vem sendo mantida com menos água. Antes disso, chegou a reservar 107 milhões de metros cúbicos. Desde a identificação de infiltração e ausência de equipamento medidor de vazão de água, o uso da estrutura pelo IRGA está condicionado ao envio de relatórios de monitoramento, como detalhou o coordenador. E isso foi apontado pela Agência Nacional de Água, logo após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, considerado o maior desastre ambiental da história recente do país.